Senhoras e senhores, está começando mais um programa Prosa na TV e hoje vamos falar de um assunto extremamente sério. Estou aqui com ela, Malu Silva. Seja muito bem-vinda, Malu. Muito obrigada pelo prazer. convite. Igualmente. Certo? É um prazer muito grande receber você aqui, é uma profissional da área de Libras, é isso? É isso, correto, perfeito. Ah, que legal, muito bom. Hoje vamos bater um papo com ela, Malu Silva, que é especialista em Libras, que vai falar um pouquinho desse assunto que é extremamente importante e muitas vezes acaba sendo esquecido, deixado de lado, e a gente precisa trazer para resgatar isso e para falar assim, olha, temos que trazer à tona a todo momento isso aqui. Malu, fala um pouquinho sobre você, quem é a Malu, diz aí. Vamos lá. Bem, como o nosso tema hoje é sobre Libras, nada mais justo que falar como que eu iniciei meu trabalho, meus estudos dentro dessa área. E tudo começou lá em 2004, através da compra de um papelzinho com alfabeto manual, quando eu me interessei pela língua de sinais. E aí, em 2006, eu fui para uma escola da rede municipal trabalhar com crianças com deficiência. Na época, era uma sala de Jardim 2, com crianças com síndrome de Down. E na escola, tinham salas com crianças surdas. Aqui em Bragança mesmo? Aqui em Bragança, na prefeitura aqui de Bragança, que na época chamava CIEF, e hoje chama Escola Professor Abner Esperandil. E nisso, as crianças vinham interagir com as minhas crianças, porém eu não sabia absolutamente nada de língua de sinais. E isso me incomodou. Porque você está lá no espaço de uma escola especial e inclusiva e você não tem o mínimo de comunicação. E foi a partir daí que eu comecei a fazer curso de língua de sinais, primeiro na prefeitura e depois fui buscar por conta a formação para mim. Me apaixonei e lá se vão já há 19 anos dentro dessa área. Não só na formação de professores, que é o foco maior que eu tenho, porque é a área de educação, de onde eu venho, né? Sou professora, apesar de tudo, sou professora e a minha paixão é estar em sala de aula, já estou aí há 27 anos e meio, e só com língua de sinais são 19 anos. E por mais que eu quisesse aprender a língua de sinais, faltava alguma coisa. Não é somente o aprender Libras para mim, não é só estar em sala de aula, mas difundir a língua de sinais na cidade de Bragança Paulista. E foi aí que o meu parceiro, Roberto, né, me ajudou a idealizar um sonho e concretizá-lo de fato. Que legal. E aí surgiu o 100 Libras, que é a empresa que nós trabalhamos hoje, ofertando curso de língua de sinais para qualquer pessoa que queira aprender, para as empresas, para os hospitais, para as prefeituras, enfim, a gente acabou ampliando o leque de possibilidades para divulgar essa língua de sinais. Que legal. Aquilo que era uma dificuldade, você transformou isso, trouxe isso como propósito de vida, seu propósito de vida virou um negócio e hoje, que legal, eu acho muito bacana quando eu vejo histórias nesse formato. Já que você falou que hoje você tem uma empresa, né, que você oferta esse tipo de serviço, podemos chamar assim? Sim, sim. Se não puder, você vai me corrigindo aí, tá tá bom? Tranquilo, então, tá correto. Então fechou, então vamos embora. E se alguém quiser encontrar você, como é que faz? Fala sobre as suas redes sociais, se encontra na rede social, um telefone. Ok. Bem, a empresa chama CI Libras, então nós estamos na rede social do Instagram, que é o @CILibras, C de casa, E de elefante e de índio, Libras, tudo junto. Também no Facebook como Centro Educacional de Idiomas Libras. O nosso trabalho, ele acabou se ampliando nas questões de levar acessibilidade a qualquer lugar. Quando você trabalha a questão de ensinar uma língua para as pessoas, pensando no quê? O que essas pessoas vão fazer depois que aprender essa língua? A gente fala tanto de acessibilidade, direitos iguais, dar oportunidade para as pessoas com deficiência, mas e os surdos muitas vezes são esquecidos. E eu falo, né, que o que nos diferencia dos surdos, da comunidade surda, é apenas uma língua. Eu não preciso de um equipamento, de tecnologias para que isso aconteça. Eu preciso sensibilizar as pessoas e mostrar a importância, né, que os surdos precisam estar em todos os espaços, somente através de uma língua. Então, a nossa intenção maior é garantir isso, o mínimo de dignidade humana, através da comunicação. Que legal, que lindo isso, né? Assim, a gente vive num país que tem muitos desafios, né? Sim. E existem pessoas que criticam muito, e existem pessoas como você que pega desses desafios e fala assim, opa, peraí, deixa eu abraçar isso daqui que eu vou fazer a minha parte. E quando a gente faz a nossa parte, né? No programa anterior a gente estava falando um pouquinho sobre propósito de vida, né? E a Pamela trouxe Pamela, minha esposa, trouxe uma frase que fala assim, olha, quando a gente suporta o processo, a gente começa a viver o nosso propósito. Isso é muito legal, porque
você pegou aquilo que era uma dificuldade, aquilo que te incomodava, e você transformou isso e você hoje impacta vidas. Então, agora eu vou fazer aquela pergunta um pouco mais profunda. Ai, ai, ai. Hoje a Malu Silva já desenvolve um trabalho muito legal. E qual que é o legado que você gostaria de deixar? Então, com esse trabalho, por exemplo, daqui a 100 anos, como você gostaria de ser lembrada? Com uma pessoa que foi uma militante na comunidade surda, e eu tenho, assim, a grata satisfação de ser quem eu sou hoje, não foi pelos ouvintes, não foi pelo apoio dos ouvintes. Quando eu comecei a estudar língua de sinais, eu tive apoio da própria comunidade surda. Foram professores surdos que me ensinaram a entender esse mundo da língua de sinais. E foi os meus alunos, que eram crianças e hoje são adultos, que continuam tendo contato, que me movem a continuar esse trabalho. Então, o que eu espero, futuro, né, 100 anos é muito tempo, mas eu gostaria muito de ver uma Bragança acessível. Que legal. Eu acho que eles precisam disso. Eles ficam doentes, eles precisam ir no banco, eles precisam ir numa loja, e não tem isso. Então, é garantir acessibilidade. Apenas isso. Não é algo difícil, mas é o que eu falei para você anteriormente na nossa conversa nos bastidores. Quando a gente fala de acessibilidade, não é a questão de estrutura arquitetônica, não é a questão de acessibilidade comunicacional, mas antes de tudo isso acontecer, nós temos que trabalhar o importante de tudo isso, que é o humano. É garantir a empatia das pessoas, é informar as pessoas da importância da língua de sinais, de se colocar no lugar do outro. Então, esse respeito pela pessoa e não pela deficiência. Que lindo, que lindo. Isso é muito gratificante receber pessoas assim que quando fala tem um amor pela sua militância. E você utilizou essa palavra militância de uma forma tão linda que hoje em dia a gente ouve essa palavra militância na boca de outras pessoas de uma forma tão ruim, tão suja, e você traz isso para um íntimo bem, como que eu posso falar assim, bem doloroso assim mesmo para aquelas pessoas que vivenciam. E às vezes você está do lado e você pode ajudar, você pode ir em busca do conhecimento e compartilhar. Então, o seu propósito eu tenho para falar para você que é muito lindo. Acho que Deus já está exercendo um propósito de vida seu que vai impactar muita gente. Porque realmente há um grupo de pessoas que acabam sendo excluídas por um negocinho desse tamanho. Exatamente. Porque se a Libras fosse introduzida dentro do ensino, as coisas poderiam ser muito mais simples, né? Eu trabalho com teatro desde os 16 anos, né, com arte. E a gente militou muito com a arte, né? Porque a arte até hoje. Até hoje. E hoje é mais complicado ainda porque as pessoas utilizam da arte para manifestar qualquer outro tipo de coisa, menos a essência dela mesmo, quer levar uma reflexão, quer levar ali a refletir sobre um determinado assunto sem levantar a bandeira, entendeu? Então hoje receber uma convidada assim que fala tão lindamente sobre essa paixão daquilo que você exerce é muito, muito gratificante aqui no nosso programa. E eu digo que nós não temos nenhuma deficiência, né? Eu não tenho nenhuma deficiência, mas a deficiência nossa não está na questão do que tipo que é essa deficiência, mas sim a deficiência nossa de não poder respeitar o outro, de não estar aberto a poder entrar no mundo dos surdos e entender quem são eles, que tem uma cultura, que tem uma identidade, que há mais de 150 anos luta no nosso país para garantir dignidade, para garantir o direito de ter uma acessibilidade. E nós, por mais que a gente não tenha a deficiência em si, mas quando você começa a conviver com eles, a ter esse contato, a gente começa a olhar o mundo de uma outra forma. A gente reclama muito da vida por pequenas coisas. E quando a gente tem contato com as pessoas com deficiência, eu falei, nossa, eles estão sorrindo o tempo todo. Por mais que passem os entraves de comunicação, as dificuldades que tem dentro do ambiente familiar, do trabalho, mas estão ali, lutando todos os dias. E é por isso, essa questão dessa garra que eles têm, que eu acabei me aproximando e me unindo cada vez mais com eles. Sim. Porque eu sei quantas dificuldades eles passam. Quem convive não sabe as dificuldades que passam ali em várias situações. Então, é você se doar um pouco mais. Isso vai reprimindo, né, o ser humano ali, de repente tem uma dificuldade. Você sabe que durante 4 anos da minha vida,
eu dei aula no CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. E isso me transformou muito como ser humano. Sim. E como artista também, né? Porque a gente pegava pessoas, né, que estavam ali com diversos... Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, a gente pegava esquizofrênico de diversos graus, então a gente lidava muito com isso. E eu lembro que eu tinha apenas 18 anos, eu entrei para dar aula ali, e aí foi um choque, porque eu morava num município, e aí nesse município ofertaram para a gente dar aula lá, porque nós tínhamos um projeto muito bacana na época, a gente dava aula de teatro e de dança. E eu falei, cara, eu vou. E aí fui. E quando eu fui, eu me apaixonei realmente, porque assim, é um público que é excluído, e quando você oferece, né, nem aquilo que você tem como bagagem, mas quando você está ali presente, é transformador. Sim. Então, eu falo, isso marcou demais a minha vida, porque a gente lida com o ser humano. E o ser humano, às vezes, a gente tá passando, às vezes nós estamos passando com uma dificuldade. E aí quando a gente depara com uma situação, você fala assim, olha, isso que eu estou passando não é nada perante aquilo que ele passa diariamente. E então isso me transformou muito. Então quando você fala um pouquinho de estar com um grupo onde acaba sendo excluído, e é excluído sim devido à cultura que nós brasileiros fomos inseridos, né? Sim. E isso é bem complicado. Então é muito importante essa militância de forma correta, né, de forma boa para o bem. Sim. Né? E a gente espera que as políticas públicas levantem mais bandeira, abracem mais isso, porque eu acho que quando a gente fala de políticas públicas nesse formato, acaba sendo um dos maiores empecilhos que a gente tem ali de avanço, apesar de termos avançado bastante, mas ainda é muito pouco perante tudo aquilo que pode fazer, né? E na sua fala, quando você comenta da questão de você fazer parte de teatro, da arte em si, eu lembro muito de uma frase do Pablo Picasso que fala que a arte você não explica, você sente. E a gente conseguiu com essa questão de luta pela acessibilidade na área de cultura também aqui em Bragança. Que legal. E desde 2021 a gente conseguiu essa acessibilidade dos surdos poderem ter a oportunidade de assistir um show, de assistir um espetáculo teatral. Cara, que lindo. E poder falar, puxa, eu estou aqui, né? Eu estou sendo respeitado dentro da minha língua. Estou sendo visto. Exatamente, né? É trazer essa visibilidade. Por que eu não vou para um show? Porque não tem acessibilidade. Então, estou vendo as pessoas lá no palco, dançando, tocando instrumento, e o que significa tudo aquilo? Seja na igreja, seja em qualquer lugar. Então, a gente está plantando sementinhas na área cultural, em outros lugares aí, para que isso possa ser algo natural. Porque a gente passa uma dificuldade enquanto profissional também. Sim. Como as pessoas ainda não estão acostumadas com a presença do intérprete ou da língua de sinais, incomoda muita gente. Mas por que está ali? Por que tem que ter libras? Ah, não tem surdo. Só que você falou de políticas públicas, né? E aí tem as legislações federais, estaduais, que precisam ser cumpridas. Sim. Então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre a questão das políticas públicas nesse contexto também. Que legal. Senhoras e senhores, estamos terminando nosso primeiro bloco aqui e, olha, pode chamar papai, mamãe, papagaio, todo mundo para assistir aqui, que a conversa é uma conversa muito séria e muito importante e a gente gostaria que todo mundo assistisse a gente, entendesse um pouquinho mais sobre esse bate-papo que nós estamos tendo com ela, Malu Silva, professora bilíngue e intérprete, é isso? Isso, tradutora e intérprete. Tradutora e intérprete. Roda a vinheta e vamos para o nosso comercial.